Amém. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que esses cânticos expressem a nossa fé, que eles reflitam a convicção que está dentro de nós, do porquê que a nossa alma canta a este Deus fiel que tem nos sustentado com sua graça. Nós estamos no último domingo de junho e os tempos vão avançando, o tempo é implacável, não volta atrás. E durante este mês nós falamos sobre a adoração, somente ao Senhor adorarás. Eu quero convidar você a abrir comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e durante todo o tempo em que eu estiver falando, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, Mateus, no capítulo 4. Eu quero começar lendo o verso 10. Mateus, no capítulo 4, verso 10. Enquanto você procura, eu estive antes de ontem e ontem lá no acampamento com os nossos adolescentes. Tem pais de adolescentes aqui? Levante a mão. Isso. Eu posso garantir duas coisas para os irmãos. Primeiro, seus filhos vão voltar com uma experiência espiritual extraordinária. Deus está falando ao coração deles e é muito bonito ver aqueles meninos sendo marcados pela presença de Deus, pela exposição bíblica, pelos cânticos espirituais, o aconselhamento bíblico com os líderes e com todos os que ali estão, a equipe. Nós temos 230, se eu não me engano, adolescentes lá, e mais a equipe de quase 60 pessoas cuidando deles, não é? E o pastor Joel está ministrando ao coração deles, o Wilson também, pastor Wilson. Então eles estão ali sendo alimentados pela palavra de Deus, eles vão voltar muito abençoados. Segundo, eu não sei se os irmãos vão conseguir lavar as roupas deles quando eles chegarem, não é? Mas as mães entendem isso. Mateus capítulo 4, verso 10. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. Vamos ver o texto todo, a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te tomarão pelas tuas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, leia comigo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o diabo o deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Esta palavra, irmãos, acontece num momento muito tenso da narrativa bíblica. É a primeira vez que um dos evangelistas narra o encontro de Jesus com o maligno, que é Satanás. Na nossa geração, o maligno parece não ter tanta importância assim. Parece haver nos nossos dias uma tendência
de que Satanás seja interpretado como uma figura mitológica, ou ideológica, ou representativa. Ele é símbolo do mal. Cada vez menos ele é enxergado como um ser real. E por isso, a nossa geração minimiza Satanás e às vezes até o dilui, divertindo-se e tentando fazer piada com ele. Todos têm observado isso. Tem sido cada vez mais comum as pessoas vestirem-se de diabos e usarem chifres e tridentes, e usarem símbolos de caveiras, de cruzes de cabeça para baixo e outras características dos gostos. Tem sido cada vez mais normal para as pessoas se envolverem, se divertirem nas sessões de magia negra, praticando-a por hobby, por curiosidade e posteriormente por convicção. Tem sido cada vez mais comum a exaltação das Wiccas, da bruxaria, visto como algo normal, visto como algo instigante. Cada vez mais as pessoas estão ávidas por filmes e por sites de terror e de morte, usando isto como entretenimento e aos poucos transformando isso num vício. Cada vez mais as pessoas estão considerando o satanismo como algo inofensivo e as suas manifestações como cultura, como arte ou como mitologia. Então parece haver cada vez mais essa tendência das pessoas desacreditarem dele como um ser real, vivo, maligno, destruidor. A descaracterização, a despersonificação de Satanás como um ser verdadeiro dilui a sua ação engenhosa, a sua ação atroz, a sua inteligência maligna voltada para a destruição, para o sequestro e para a morte. Cada vez mais as pessoas estão morrendo por ação de Satanás. Cada vez mais adolescentes estão tirando sua própria vida e estão cortando os punhos por ação de Satanás. Quando nós descaracterizamos Satanás como um ser real, nós o transformamos num ser domesticado que é meramente fruto da imaginação humana. E alguns dirão que ele é um ser figurativo, uma fantasia na cabeça daqueles que são alienados e possuem um baixo nível de educação e de conhecimento. Os que se consideram eruditos, inteligentes demais, não acreditam que Satanás seja um ser real e um ser verdadeiro. Mas com licença, me perdoem os eruditos e os inteligentes, nós estamos em uma igreja cristã. Em uma igreja cristã, nós estamos acostumados a ouvir a Deus e a sua palavra e não dar crédito ao que os homens falam. Damos atenção à Bíblia. Você dá atenção à Bíblia? Damos atenção à Bíblia. E estudando a Bíblia, encontramos nela narrativas bastante interessantes sobre este ser. De Gênesis ao Apocalipse, ele está presente o tempo todo, começo, meio e fim. No Gênesis ele é apresentado como um ser que interfere na criação de Deus e que quer retirar do homem o privilégio de viver da maneira como Deus o criou para expressar a glória do Criador. Então Satanás interfere e estimula
o ser humano à desobediência a Deus. Nos profetas, ele é caracterizado desde a sua criação como um anjo de luz que se desviou do propósito de Deus porque quis ser igual a Deus. E se você me perguntar, mas Deus o criou, então Deus é responsável pela criação do mal? Pergunte isso para Deus quando você chegar no céu. Porque até agora ninguém conseguiu resolver essa questão. Eu sei que Deus permitiu. Deus o permitiu vir a este mundo e rebelar-se contra o Altíssimo. E Ele o fez. E Ele será apresentado pelos profetas, e Ele será apresentado nos Salmos, Ele atravessará os Evangelhos, Ele passará pelo livro de Atos, Ele passará pelas epístolas paulinas, Ele passará por João, Ele passará por Pedro, Ele chegará ao Apocalipse, e ali no Apocalipse estará determinado o seu destino. Jesus falou muitas vezes, mais de 100 vezes sobre este ser, chamando-o pelos seus diversos nomes. Ele é chamado de Satanás, de diabo, de inimigo, de maligno, de Belzebu, de destruidor, de pai da mentira e de tantos outros adjetivos mais. E Jesus nunca o apresentou apenas como um conceito. Jesus sempre foi muito claro naquilo que ele ensina, e ele nunca apresentou Satanás como um conceito. Ele sempre apresentou Satanás como uma pessoa cuja maior intenção é matar, roubar e destruir, segundo o que diz lá em João capítulo 10, verso 10. Na sexta-feira à noite, quando o pastor Joé estava pregando lá para os adolescentes, ele fez um destaque muito interessante, que o diabo tenta matar, roubar e destruir, utilizando-se de 4 P's. Quais são eles? Prazer, o poder, as posses e a popularidade. Prazer, poder, posses e popularidade. E é verdade. O tempo todo vamos deparar com textos que vão nos ensinar isso. A partir desta narrativa aqui, no início do Novo Testamento, capítulo 4 de Mateus, se estendendo pelas demais páginas do Novo Testamento, encontraremos uma série de ensinamentos bastante claros e incisivos quanto a este ser, quem ele é, qual é a sua intenção, como escapar dele, como agir diante dele, da sua interferência, das suas tentações, qual será o seu destino. Pedro diz lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que este ser maligno anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nos ensina que este ser deve ser resistido no poder e na graça de Cristo Jesus, que o venceu na cruz do Calvário, que triunfou sobre ele na sua ressurreição e que o destruirá no juízo final, junto com todos os seus seguidores, junto com todos os seus adoradores, junto com todos aqueles que nele acreditaram e que viveram por ele, junto com todos os que se divertiram com os seus entretenimentos, com as suas festas, com as suas baladas, com os seus filmes, com os seus vídeos, com os seus jogos, com sua magia negra, com sua necromancia, com suas tendências e, sobretudo, com a rebeldia assintosa contra Deus e contra a sua verdade. Se você duvida disso, leia os 2 últimos capítulos do Apocalipse e você verá o seu destino e verá também quem irá junto com ele. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, para onde ele já foi ali no capítulo anterior. Não é uma brincadeira, queridos. Não é uma forma de encabrestar os cristãos e mantê-los cativos a esta ou aquela denominação ou credo religioso. É uma verdade
da palavra de Deus. Satanás existe e ele está vivo e ativo no planeta Terra. Satanás não é meu tema de hoje. Meu tema de hoje é o culto a Deus. Mas ele vem neste contexto, e aqui me cumpre alertar o quanto ele está tentando nos impedir de prestar culto a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de reconhecê-lo como Senhor, de adorar a sua majestade como Deus das nossas vidas. Eu fico espantado de ver o nível de ousadia de Satanás mostrado nesta passagem bíblica. A intervenção dele na trajetória do Cristo. Essa intervenção deixa para nós um questionamento. Será que Satanás sabia que era Jesus? Tamanha ousadia dele. Será que ele sabia que era o Filho de Deus? O que você acha? Sabia ou não? Ah, ele sabia. Ele sabia. E mesmo sabendo que ele não iria prevalecer contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele ataca Jesus. Ele vai para cima de Jesus. Ele é ousado, ele é corajoso, ele é destemido, ele não perde tempo, ele não se priva das oportunidades, ele vai para cima, ele cai para cima de Jesus. E se ele vai para cima de Jesus com tamanha intensidade, querendo tragar Jesus, como um dragão, como um leão, não o fará conosco? Não fará isso na minha vida? Não fará isso na sua vida? Será que isso responde o fracasso em que muitos cristãos têm vivido na sua experiência com Deus? Será que essa é a razão pela qual nós temos visto tantas pessoas serem vencidas na sua batalha contra o pecado, contra as tentações? Seria essa a razão pela qual muitos cristãos têm vivido uma vida extremamente miserável, empobrecida, sem alegria, sem o dinamismo da presença do Espírito Santo, que nos deveria ser tão comum, sem a perspectiva correta do que é o culto a Deus, a adoração a Deus, tão mergulhados neste mundo, nos interesses deste mundo, que são incapazes de enxergar um palmo além do seu próprio nariz. Será que Satanás tem prevalecido contra você, sua casa, sua família? Será que Satanás tem tirado vantagem da sua fé? Será que Satanás tem roubado os seus bens? Será que ele tem ajudado você e orientado você, sem que você perceba, a tomar decisões que afastam você do culto a Deus, da adoração a Deus, para servi-lo, para adorá-lo, para se prostrar diante das migalhas da mesa dele? Ele vai para cima de Jesus, corajosamente, impetuosamente, ele vai para cima de Jesus, e tenta Jesus nas três maiores fragilidades do ser humano, que João vai destacar lá em 1 João capítulo 2, verso 15, 16, 17, João diz assim: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, e a soberba da vida, procedem do mundo, e não de Deus. Ora, o mundo passa, e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre.
Essas são nossas três maiores lutas sobre a face da terra. O mundanismo nos engole por essas três vias: o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. É por aí que Satanás vem para cima de Jesus. Pense no desejo da carne. Talvez você pense que desejo da carne tem a ver apenas com necessidades fisiológicas, e em boa parte tem a ver mesmo, mas não é só isso. Observe bem, Jesus está há 40 dias jejuando e orando. Qualquer um aqui sabe que 40 dias é suficiente para que o organismo consuma todas as reservas. A partir daí, inicia-se um forte período de inanição. E Jesus está ali, na presença de Deus, por uma razão óbvia para Ele, talvez não tão óbvia para nós, mas muito óbvia para Ele. É o início do seu ministério. Ele vai escolher os homens que vão andar ao lado dele. Ele vai começar toda uma trajetória que vai mudar o rumo da humanidade. Então Jesus passa 40 dias em luta, em oração. E é muito interessante, muito significativo que o texto comece dizendo que não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olhe bem a ordem disso. Porque quando você reclamar que você está enfrentando os desertos da vida, você não precisa dizer, foi o diabo que me trouxe ao deserto. Porque o Espírito Santo de Deus, soberano, está conduzindo seus passos. E nós enfrentamos esses desertos, essas lutas da nossa vida. E às vezes o Senhor diz, olha, esse tempo tem que ser enfrentado com muita oração, esse tempo tem que ser enfrentado com batalha espiritual, esse tempo tem que ser enfrentado com jejum, e você tem que ir até o fim. E Jesus sabe, a trajetória de Jesus são 40 dias, e quando chega lá no 40º dia, já nos 48 minutos do segundo tempo, quem é que aparece? O diabo. Ele fala assim, besteira, Jesus. Para quê esse sacrifício pessoal, Jesus? Para que você está fazendo isso? Você é o Filho de Deus, não é? Ou não é? Então, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus não havia concluído o seu jejum. E Satanás diz, não precisa, besteira, Jesus. Sabe quando você está indo de um propósito, diante de Deus, você está indo, está chegando no limite, você está quase vencendo a si próprio, e Satanás diz, besteira, para com isso. Você tem necessidades, você tem instintos incontroláveis dentro de você, faz parte da sua vida, da sua trajetória, do ser que você é, que esse Deus criou. Deus te colocou com essas necessidades, e Ele é ruim quando Ele priva você de experimentar tudo o que você quer. Transforme a pedra em pão, transforme essa pedra em pão. Quando as necessidades fisiológicas se constituem num álibi para o pecado, nós estamos desmerecendo o que Deus pode fazer na nossa vida, estamos interrompendo a trajetória do Senhor na nossa história, estamos desviando do caminho correto, já quase na chegada, na linha de chegada, quase na linha de chegada, e você sai por um caminho estranho, por sugestão de Satanás, ou porque o diabo diz, você tem um instinto dentro de você, esse instinto tem que ser alimentado. E eu pergunto, será que eu posso justificar atitudes como a ira, a raiva, o mau humor, ou a lascívia, ou a sensualidade, ou a mentira,
usando como desculpa o fato de eu não estar sendo suprido nas minhas necessidades. Isto justificaria um marido não satisfeito usar a frieza da sua esposa como justificativa para uma traição? Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho necessidades. Vai lá, Deus, transforme pedras em pães. O desejo da carne. É o desejo da carne. Segundo, vem o desejo dos olhos. Satanás toma Jesus, o leva a um alto monte e mostra as maravilhas do mundo, os grandes reinos do mundo, mostra as belezas deste globo terrestre, e diz: tudo isso te darei, é seu, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar, é seu. Satanás é usurpador, Satanás toma nas mãos aquilo que não lhe pertence. Deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui, irmãos. Quem foi que criou o arco-íris? Responda sem medo, responda, quem foi? Foi Deus, não foi? E o arco-íris é o quê? Um sinal da aliança de Deus com o homem, de que ele nunca mais destruiria a terra com dilúvio. O que o arco-íris significa hoje na nossa humanidade incrédula? Eu quero dizer para você que o arco-íris continua sendo símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Mas Satanás é usurpador, ele vai tomando todas as coisas para si, dizendo: é meu, e se é meu eu posso dar para você, eu posso te dar essas coisas, não te chamam a atenção? Olhe para elas. Quando você olha, você é estimulado, aquilo te encanta, aquilo te envolve, você fica admirado, extasiado, com vontade de ter, com vontade de estar lá, com vontade de fazer parte. Você não tem condições, mas de repente aparece uma oportunidade incrível diante dos seus olhos, uma oportunidade extraordinária. Você vai lucrar demais, você vai ter o que você nunca teve, é sua chance. Só tem uma coisa: você vai pagar com sua alma, mas vai ser uma oportunidade incrível. Você vai ver como vai ser bom, vai ser bom demais. Isso me lembra uma jovem de família carente, trabalhadora, ganhava muito pouco, que de repente descobriu na sua conta bancária um valor imenso, que uma empresa, por engano, depositou na agência bancária na conta dela. E quando a menina se depara com o valor do saldo e se assusta com aquilo, ela fala: o que eu faço? E a família dela diz: não fale nada para o banco, espere. Os irmãos, as irmãs: não diga nada, espere, espera. Deixa o banco vir atrás de você. E o banco não percebe o erro. E passam ali tempo. Um mês depois, a família começa a fazer pressão em cima dela, dizendo: gaste, 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 deixa de ser besta. Ele já não sai, faz um mês já esqueceram. Pega esse negócio, vai, é seu, caiu na sua conta, é uma oportunidade. Talvez alguém diga: foi Deus que supriu. E ela vai e pega o dinheiro, compra roupas novas, e compra bolsas, e compra um carro, e gasta 90% do valor. Acontece que contabilidade não falha, né? Lá na frente a empresa fala: ei rapaz, olha, tem um erro aqui.
e vem em cima do banco, e o banco vai pesquisar, e descobre a menina, e vai em cima dela, e agora ela não tem mais o dinheiro para pagar. Satanás, ele tem aberto a mente das pessoas, aliás, ele tem cegado pessoas, para que elas olhem para as oportunidades e achem que essas oportunidades são transformadoras. Deus nunca age certo por caminhos errados, irmãos. Deus nunca age certo se há nisso um pequenino resquício de mentira, uma coisinha que precisa ser ocultada, que precisa ser escondida, é muito pequenininha em comparação ao lucro. Deus não está nisso aqui, porque Deus é fiel à palavra dele mesmo. Então Satanás vem e tenta Jesus, e ele quer a atenção de Jesus, ele quer a prostração de Jesus, ele quer a adoração de Jesus em troca dessas coisas. Que sutileza, que sujeira, que escândalo. Quantas pessoas têm entrado nisso? De cabeça. Eu quero, eu vi, eu gosto, eu preciso. É aquilo, é aquele bem, é aquela roupa, é aquela bolsa, é aquele carro, é aquela mulher, é aquele cabelo, é aquele rosto, é aquele corpo. Os olhos estão vendo, o coração vai sendo estimulado. Lembra, você está pagando com sua alma. Terceiro, Satanás o tenta com a soberba da vida. A soberba da vida é o sentimento que faz com que o homem cresça para si mesmo, em cima dos outros, que ele comece a acreditar que porque ele tem posses, porque ele tem conhecimento, porque ele tem popularidade, então ele é maior do que os outros, e ele pode tratar os outros com desdém. Meus irmãos, eu noto às vezes isso de uma maneira muito clara. Lembra de uma parábola em que Jesus diz que um homem tinha um sítio, e ele manda um líder lá para ver como vai a plantação, e eles pegam e matam aquele líder, e ele manda o próprio filho, e eles pegam o filho e matam o filho. De vez em quando aqui na igreja, eu me deparo com situações, claro, não dessa proporção, mas quase lá perto. Eu acho que o instinto é o mesmo. Tem a ver quando a gente faz uma solicitação para um ministério, para um departamento, para um grupo, a gente faz uma solicitação via uma outra pessoa, e eu gosto de fazer isso para ver como é que essa pessoa vai ser tratada. Talvez não seja um membro da equipe pastoral, talvez não seja eu que sou pastor da igreja, que vou lá, mas eu mando alguém ir, e às vezes a pessoa fala, não deu certo, a pessoa me tratou meio mal, e se eu for lá, pastor, claro, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está encaixando nesse processo. Talvez porque a gente tem uma tendência de fazer isso, talvez porque a gente tem uma tendência de tratar melhor determinadas pessoas e de tratar pior outro tipo de gente, que a gente acha que talvez não seja assim aos nossos olhos tanto quanto nós. Satanás diz para Jesus, olhe, dê ordem aos anjos, vai para cima do pináculo, se jogue de lá, e dê ordem aos anjos. Eu pergunto a você, Jesus poderia dar ordem aos anjos? Sim, ele poderia, ele é Deus, mas naquele momento ele não está na condição de Deus, ele está na condição de Messias, ele abdicou de todo o seu poder, ele não quer tentar ao Senhor, esta é a sua palavra. A soberba da vida nos toma quando o nosso coração começa a crescer, e cresce tanto, que a gente começa a perceber que o nosso valor pessoal ultrapassa os limites que Deus impôs a nós mesmos. A soberba é uma miséria, aliás, ela é a nossa maior miséria. Eu faço o que quero, e Deus que se vire para desfazer, eu vou ordenar depois que as coisas se desfaçam. O humanismo do século passado tornou o ser humano, colocou o ser humano no centro do universo e transformou o ser humano num ser mais asqueroso do que já é. Nessa ânsia pelo valor pessoal, o homem demoliu a teologia, porque estava encantado com a criatura.
A criatura tornou-se muito mais importante do que o Criador. Como é que você trata as pessoas quando a bola está na sua mão? Quando você está por cima? Como? Quando você tem a razão, quando você tem as provas, quando tudo está na sua mão, como é que você trata o que está do outro lado? 3 fragilidades humanas: o desejo da carne, o desejo dos olhos e essa tendência a nos inflarmos. Mas observe e aprenda, fique com o seu texto aberto aí para você perceber como é que Jesus trata com cada uma dessas tentações. Porque se nós não aprendemos com Jesus e não adotarmos as suas medidas, nós iremos sucumbir como a maioria, e são poucos os que escapam, são poucos os que conseguem ter os seus olhos abertos e enxergar de uma forma mais clara, mais transcendente, mais superior. São poucos. Nós não enxergamos nossos pontos cegos. Alguém precisa sinalizar para nós, e quem sabe Deus está fazendo isso com você hoje. Vejam, Jesus tem 3 atitudes aqui, irmãos, 3 atitudes, que são as atitudes que nós temos que adotar diante das imposições de Satanás sobre a nossa vida e a nossa história. Em primeiro lugar, Jesus exalta as Escrituras Sagradas e pauta nelas as suas convicções de vida. Toda vez que Satanás interpela Jesus, Jesus responde Satanás com o quê? Com texto bíblico, com a palavra, com o verso da palavra de Deus. Verso 7, Satanás o interpela, Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 4, dê uma olhadinha lá um pouco antes, verso 4, ele porém respondendo disse, está escrito. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 10, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Note, por favor, note que Satanás, no meio de sua sagacidade, usa também o quê? A Bíblia. Usa textos da Bíblia, distorcendo-os. Satanás é pai dos hereges. Satanás é pai das denominações pseudo-cristãs. Satanás é pai dos escritores liberais que têm torcido as Escrituras Sagradas. É o chefe, é o comandante dessa turma, dessa corja, tem trazido um prejuízo enorme no meio da igreja. Ele usa a Bíblia, como tanta gente por aí tem usado a Bíblia, mas Jesus responde com a palavra de Deus também. E há uma convicção no Senhor, e os textos da palavra de Deus estão na cabeça de Jesus, eles estão decorados dentro da cabeça dele, porque os judeus tinham esse costume, que nós infelizmente abandonamos. Quantos textos da palavra de Deus você conhece de cor? 2, João 3,16 e Salmo 23,1. É isso? Quantos textos você conhece da palavra de Deus que estão gravados na sua cabeça, que você tem uma relação profunda, intrínseca, verdadeira com esse texto? Quantos textos estão aí? Que quando Satanás vier certeiro na sua direção, que quando Satanás vier convicto de derrubar você, você vai virar para ele e vai começar a declarar os textos da verdade divina. Quantos textos você conhece? Nenhum? Você não tem intimidade com a verdade de Deus? Você não lê a palavra de Deus? A maioria das pessoas que eu falo diz assim, pastor, não tem memória. Não tem memória. Como é que me chamou de pastor? Como é que você sabe que eu sou pastor? Você lembrou? E me chamou de pastor Abraão, lembrou meu nome. Você pagou o metrô quando veio para cá? Ou esqueceu de pagar o metrô? Não é falta de memória não, é falta de vergonha na cara.
A maioria dos cristãos não tem vergonha na cara, mentem descaradamente, não leem a palavra de Deus diariamente, não decoram a palavra de Deus, não plantam a palavra de Deus no coração, não escondem a palavra de Deus no seu coração, e por isso se enchem de prerrogativas e de desculpas mentirosas, e estão sendo vencidos por Satanás. Satanás está encontrando vantagem sobre sua vida, porque a palavra de Deus não está na sua cabeça. Quando ele vem sobre você, e ele tenta você, e ele quer derrubar você, e ele vem usando a desculpa dos instintos, das necessidades pessoais, da justiça própria, quando ele traz essas coisas ao seu coração, você, ao invés de combater essas coisas, usando a palavra de Deus, como você está vazio da palavra de Deus, você entra no caminho dele, e interrompe o que Deus queria fazer na sua história. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. E o que mais? Luz para o meu caminho. Está na sua cabeça? Você lembra os textos? Quando Satanás vem tentar você, você consegue fugir dele? Porque Jesus responde às provocações pseudo-bíblicas de Satanás, usando a palavra e combatendo. Você quer vencer contra Satanás? Quer ou não quer? Use a palavra de Deus na sua vida. Use a palavra de Deus. Não responda com argumentos próprios, não responda com filosofia, não responda contando suas experiências. Use a palavra de Deus, porque Satanás foge diante da palavra de Deus. A palavra de Deus exerce um poder destruidor sobre Satanás. Use a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Segundo lugar, Jesus usa a sua autoridade contra o maligno. Veja aqui no verso 10, ele diz assim, verso 10: então disse Jesus, o que Jesus falou? Vai, chega de conversar, chega de bate-papo, chega de diálogo com você, daqui para frente você se cala e cai fora, chega, acabou, sua atuação até aqui foi intensa, foi forte, mas acabou, daqui para frente você está fora, tchau, aqui não é seu lugar. Jesus faz isso com muita autoridade, e aí você pensa, mas ele é Jesus. Só que eu quero dizer para você, que lá em Lucas, no capítulo 10, verso 19, quando os discípulos voltam daquele envio dos 70, eles voltam felizes e dizem, Senhor, Senhor, os espíritos maus se submetem a nós. E Jesus diz, eu vi a Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis que vos dou autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e nada lhes fará mal. A quem ele deu essa autoridade? Aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Ele deu essa autoridade para você. Eis aí vos dei autoridade para subjugar os demônios, eis aí dei autoridade a vocês para vencerem o maligno, eis aí dei autoridade a vocês para orarem pelas pessoas que estão enfermas por ação demoníaca, para que elas sejam curadas. Eu dei autoridade sobre vocês. Mas se eu tenho essa autoridade, por que nada acontece? Acho que é um texto que explica isso para nós. Está lá em Atos capítulo 19, Paulo está passando pela cidade de Éfeso, e acontece algo bastante inusitado. Paulo é um homem temente ao Senhor, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então ele prega, as pessoas se convertem, ele combate as heresias e as pessoas são convencidas, ele ora pelos enfermos, eles são curados, ele ora pelos possuídos, pelos possessos e oprimidos, e eles são libertos. Aí os judeus da sinagoga começam a perceber que Paulo está crescendo a liderança dele, e a soberba da vida faz com que eles queiram fazer a mesma coisa. Então eles começam a encontrar pessoas endemoniadas, e o texto diz que eles começam a orar da seguinte forma, verso 13 diz assim, alguns dos exorcistas judeus ambulantes estavam a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos ou expulso-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu vou expulsar vocês no nome de Jesus, Jesus de Paulo. Paulo tem autoridade.
Paulo tem intimidade com Jesus, Paulo tem santidade na sua vida com Deus, então ele tem autoridade de Jesus sobre a vida dele. Mas é o nome de Jesus, então eu expulso você pelo Jesus de Paulo, pelo Jesus que Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um judeu, principal dos sacerdotes. Verso 15: respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E saltando para cima deles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que eles, nus e feridos, fugiram daquela casa. Que vergonha! Me lembro de estar numa reunião de oração e um jovem ficar possesso. Metade dos irmãos saíram correndo da reunião de oração. Metade. Por que saíram correndo? Alguns tiveram coragem de dizer para mim depois: pastor, não está com a minha vida muito certa não, eu fiquei com medo que o diabo contasse meus podres. Quando você se depara com a ação de Satanás sobre a vida das pessoas, qual o nível de autoridade há dentro de você? De mim? Qual o nível de autoridade? Porque, irmãos, ou nós prevalecemos contra Satanás e desfazemos as suas obras do mal, ou a gente vai viver de mãozinha dada com ele o resto da vida. Eu não atormento ele, mas ele também não mexe comigo, e eu vou vivendo minha vidinha aqui, até o dia que eu passar pela porta do céu assim, apertadinho. Deus quer usar a autoridade de Jesus sobre a sua vida. E a razão pela qual nós vivemos no meio de uma geração de pessoas oprimidas, vencidas, fracassadas pela ação vigorosa de Satanás, é a omissão de nós cristãos, que não queremos usar a autoridade de Jesus sobre a nossa vida e a nossa história. Você quer vencer o maligno? Você quer vencer o maligno? Use a autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade vem associada a uma vida santa. Essa autoridade vem associada a uma vida no altar do Senhor. O diabo diz: eu sei quem é Jesus e eu sei quem Paulo é. Quem é você para Satanás? Quem sou eu para Satanás? O que é que ele está vendo na minha vida e na sua vida? Que faz com que ele bata em retirada quando eu vou orar para uma pessoa, que faz com que ele bata em retirada quando eu vou dizer para alguém: olha, eu quero que você seja liberto pelo nome de Jesus. Quem sou eu para Satanás? Por último, irmãos, Jesus exorta que o culto a Deus seja uma realidade na nossa vida, uma realidade evidente. Vai de Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás um culto. Qual a importância do culto na sua vida? Porque o culto revela a intensidade da nossa relação com o Senhor. Billy Graham costumava dizer assim: ajoelhe-se e fique na presença de Deus, até que Deus seja seu amigo e você seja amigo dele. Isso é o culto. Este momento é um momento de culto? É um momento de culto. Este é o culto comunitário. Mas este culto comunitário precisa ser reflexo do culto pessoal, do culto devocional, daquele momento em que me ajoelho diante de Deus, como Billy Graham disse, e ali permaneço, e ali fico, e ali insisto, nem que eu durma e acorde de novo, mas insisto até que a minha alma se agasalhe nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Até que eu tenha intimidade com Ele, até que meu coração seja quebrantado, mesmo que eu não tenha palavras, mas eu fico quieto, porque estar com Deus é algo mais importante do que estar em qualquer outro lugar da minha vida e da minha história. O culto doméstico, o culto de gratidão no meio da família,
Nós pedimos que Deus abençoe nossa família? Pedimos? E Deus abençoa? Sim ou não? E quando é que nós reunimos essa família para dizer, obrigado Deus, porque o Senhor tem abençoado essa família aqui? Quando? Quando fazemos isso? Quando nós nos reunimos? Qual a importância deste culto, irmãos? Que impacto o culto traz à nossa vida? Porque nós deveríamos vir para um culto não pensando, que será que o pastor vai pregar hoje que vai ser bom para mim? Será que o louvor vai ser bom e eu vou gostar? Não! A gente deveria vir assim, Senhor, eu vim aqui hoje porque olha, nossa, eu estou tão feliz, Senhor, o Senhor não imagina, eu estou tão contente com tudo que o Senhor tem feito, eu tenho bênçãos para agradecer, então eu vim aqui hoje dizer para o Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu Deus, é o Senhor, eu vim aqui exaltar o teu nome, eu vim aqui adorar o Senhor, eu vim aqui dizer, quão magnífico o Senhor é na minha vida. Eu vou entregar uma oferta, Senhor, mas essa oferta não é uma obrigação, não é uma troca, não é uma barganha com o Senhor, não é um jeito de eu tentar melhorar meu rendimento, não. A minha oferta é um jeito de eu dizer, Senhor, obrigado, porque tudo o que eu sou, se eu cheguei onde cheguei, se eu me formei, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um emprego, se eu recebo um dinheirinho todo mês com o trabalho e com o suor, é porque o Senhor me abençoou, o Senhor me deu a capacidade de desenvolver o meu trabalho, e hoje o suor que cai do meu rosto é fruto da misericórdia e da graça do Senhor. Então se é assim, Senhor, está aqui ó, a minha oferta de gratidão ao Senhor. Você está entendendo? Não é aquela coisa que eu vou assim. Qual a importância do culto para nós? A quem nós cultuamos? Ao São João? Você vai dizer, pastor, o que é isso? Eu não consigo entender os pais que se divertem mandando suas criancinhas para as festas de São João na escola. Eu não consigo. Você está confundindo a cabeça da sua criança. E mais, você está introduzindo a sua criança num altar estranho. Preste bem atenção nisso. Você está introduzindo o seu filho num altar estranho. Vai ser difícil tirar ele de lá depois. Os filhos têm que ser ensinados desde cedo a discernir quais são os altares de Deus e quais são os altares dos demônios. E os pais deveriam entender isso e perceber isso. Tem gente que acha que é a coisa mais normal. Não, São João é cultura, é milho, pipoca e paçoca. E milho, pipoca e paçoca são coisas muito boas de se comer, mas não naquele contexto. Qual a importância do culto? Vibramos diante de Deus? Quando eu falo vibramos, irmãos, eu fico pensando no último jogo do Brasil na Copa, aqui, 45 minutos, 46 minutos do segundo tempo, uma tensão, e imagina, eu estava dirigindo nessa hora, eu estava indo para o acampamento, estava ouvindo o jogo pelo rádio, e eu estava imaginando os crentes da nossa igreja sentados vendo o jogo, saiu o gol, gol, é gol, é gol, aí saiu outro gol, aí ele vem para a igreja, eu falo assim, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Eu posso me alegrar, e me alegro, se o Brasil ganhou, me alegro, não ganhei nada com isso. Aliás, estou incomodadíssimo, porque o Brasil está num clima de festa, quando nós estamos no meio de uma guerra, tragédia, e está todo mundo dando risada, feliz. O Temer deu 46 centavos a mais, a menos, no diesel, que é o pão, e a Copa do Mundo, que é o circo. Está todo mundo feliz. E outubro vem aí. Outubro vem aí. Não. Por que nós não nos emocionamos diante de Deus? Por
que quando a gente chega aqui, a gente não dobra o joelho e não chora no banco da igreja, assim, com a cabeça no pó? Por que quando a gente canta com tanto desânimo? Por que não há convicção dentro de nós? Por que a gente não fecha o olho para não olhar que roupa o irmão está vestindo aqui na frente? E por que a gente não releva se o tom do teclado não for o melhor? Por que a gente não deixa essas coisas de lado e adora ao Senhor? Por quê? Por que nós damos tanta importância a essas coisas? Por que damos tanta importância às mídias sociais? Por que damos tanta importância aos bens? Por que valorizamos tanto a nossa profissão? Eu não entendo, irmãos, os pais que têm filhos criados na igreja e sabe que esta igreja, eu vou falar especificamente desta igreja, esta igreja é uma igreja que tem tido ações, várias ações, para levar as pessoas ao crescimento espiritual, dos bebês aos idosos, por todos os lados possíveis e prováveis. Você tem equipes de trabalho unidas, trabalhando no propósito de plantar a palavra de Deus no coração dos filhos. Quem tem filho adolescente aqui, presta atenção no que eu vou lhe dizer. O seu filho precisa vir ao culto, mas ele não vem ao culto. Sabe por que muitos adolescentes não vêm ao culto? Porque os pais dizem assim: domingo de manhã eu quero dormir, e de noite eu levo meu filho para a união e eu venho para o culto. Seu filho não faz escola bíblica dominical e ele não participa do culto a Deus. É verdade que lá em cima é um culto também, é verdade que eles estão reunidos e tem um pastor lá para trabalhar com eles, mas eles precisam desse encontro comunitário aqui. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda a minha convicção: o que eu sou hoje é fruto de culto, irmãos. Na minha época eu não tinha uma juventude dinâmica como eles têm, mas eu ia para o culto, e às vezes eu ia para o culto sem vontade de ir, porque meu pai dava uma olhadinha e falava: vai para o culto, e eu olhava para meu pai, e quem é que vai dizer não? Então eu ia para o culto, e lá no culto, Deus falava comigo através da pregação, Deus falava comigo através de um cântico, Deus falava comigo através dos hinos do cantor cristão, e eu era uma criança, e a minha juventude já estava conectada nesse negócio de não cantar hino do cantor, mas Deus falava comigo. Se os seus filhos não têm oportunidade de vir numa escola bíblica dominical, como eles vão plantar a palavra na mente deles para combater Satanás? Satanás vai agir vigorosamente na cabeça deles quando eles forem maiores, jovens, adolescentes, entrarem pelo colégio, pela universidade, e as heresias do diabo vierem combater a fé deles. Como eles vão receber se a palavra de Deus não está sendo plantada no coração deles? Eles vão sucumbir, e você, pai e mãe, vão ser culpados diante de Deus, vão responder para os seus filhos, porque quando os seus filhos deveriam estar aqui: ah, pastor, mas você não sabe que sacrifício que é ir domingo 2 vezes para a igreja, viu? O senhor não tem ideia. Sacrifício para mim é ficar amargando a eternidade no inferno. Quanto vale a alma do seu filho? 3 litros de gasolina? 2 horas, 3 horas? Um sono, um jogo de futebol, um churrasco? Quanto vale a alma do seu filho? Pergunte para Deus, porque se realmente a alma do seu filho tem valor e você entende o que é culto, você vai trazer seu filho para o culto, você vai trazer seu filho para a escola bíblica, você vai trazer para a união de adolescentes, e se tiver vigília hoje à noite, você vai trazer ele para a vigília também, porque você quer salvar a alma do seu filho. Vamos deixar de lado, irmãos, esse sentimento de preguiça, essa comodidade que muitos têm tido. Não vamos trocar essas coisas por aquilo que é mais importante. Não vamos permitir que os ídolos possam ir tomando conta da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, da nossa família, e esses ídolos se tornem malditos quando vão ocupando um espaço que não lhes pertence. Deus tem um espaço de proeminência na nossa história, na nossa vida e no nosso coração. Jamais ceda o lugar de Deus para quem quer que seja, mas honre ao Senhor e preste um culto verdadeiro a Deus, para que quando Satanás se apresentar, e ele vai se apresentar, como ele se apresentou com Jesus, como ele se apresentou para Jó, como Pedro diz que ele se apresenta, ele não prevaleça, mas nós possamos vencê-los no nome do Leão de Judá. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos repetir um cântico que a nossa equipe cantou aqui.
Repita esse cântico, agora pensando em tudo que foi falado, pensando nesse contexto, pensando em como está a sua alma. Pense na sua alma, diga para a sua alma: alma, cante ao Senhor. Minha alma, cante ao Senhor, cante ao Senhor, verdadeiramente. São as respostas, irmãos, que nós vamos dar a Satanás. Vamos exaltar as Escrituras, vamos tomar decisões sérias, de viver pautados na Escritura, na Palavra de Deus. Vamos exercer a nossa autoridade contra a ação maligna neste mundo, no contexto onde vivemos, na escola dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, na rua, na política brasileira, onde quer que seja. Vamos exercer nossa autoridade, vamos clamar, vamos orar, vamos expulsar, vamos tirar os demônios da frente, irmãos. Vamos tirá-los da frente. Não vamos dar espaço para eles, não vamos dar álibis para os demônios. Eles têm que sair. Sai, vai embora. Eles têm que sair. E vamos prestar culto a Deus, vamos cultuar ao Senhor acima de qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o Senhor dentro dessa perspectiva. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Só as nossas vozes, canta minha alma. Canta minha alma, canta minha Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, declare para o Senhor quem Ele é para você. Adore ao Senhor onde você está. Diga para Deus: Senhor, eu quero que a Tua palavra tenha o primeiro lugar no meu coração, Senhor. Eu quero responder às pressões da vida, às tentações de Satanás, todo o arsenal do inferno contra a minha vida e a minha história. Eu quero responder com a palavra de Deus. Diga para o Senhor: santifica a minha vida, Senhor, para que eu possa me apropriar da autoridade do nome de Jesus. Este nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, que faz com que a gente prevaleça sobre toda a ação do mal, do maligno. Deus quer nos usar, irmãos. O mundo ao redor de nós continuará sendo um mundo oprimido se nós não usarmos a autoridade do nome de Jesus. Diga para Deus: eu quero ter a autoridade de Jesus sobre a minha vida, Senhor. Eu quero.
Eu não quero bater em retirada. Eu não quero fugir desnudo, envergonhado. Eu quero ficar e quero prevalecer pelo nome de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, que o culto seja uma realidade na minha vida, na vida da minha família, que eu deixe de lado as minhas preocupações, a minha ansiedade, essa agitação da minha alma, para que o culto seja algo realmente importante, Senhor, para que eu dedique ao Senhor esse tempo de adoração ao Teu nome, esse tempo de gratidão profunda ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, na minha história, porque o Senhor me sustenta, porque se hoje eu respiro, porque se hoje eu trabalho, porque se hoje eu enxergo, porque se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia do Senhor e pela provisão do Senhor. Então minha alma se derrama diante do Senhor, a minha alma canta diante do Senhor com alegria, Senhor. Que o culto seja algo importante na sua vida, meu irmão, que você vibre na presença do Deus Todo-Poderoso, que está no meio da igreja, encante o seu coração, te emocione, que você, quando estiver aqui, levante suas mãos com sinceridade, mãos santas, diante da presença de Deus, e você declare sem medo que Deus é o Senhor da sua vida, e você o adore, e você chore na presença dEle, e você se alegre na presença dEle, e você cante com convicção, com alegria, que o seu culto não seja um culto morto, mas seja um culto vivo na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E hoje a nossa alma mais uma vez é alimentada pela Tua palavra, Senhor, e nós rasgamos nosso coração diante do Senhor. Nós não queremos que os desejos da carne, que os desejos dos olhos e a tendência ao orgulho nos impeçam de cultuar o Teu santo nome. Nós queremos vencê-las no poder da cruz do Calvário, Senhor, no poder da graça de Jesus, e nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Nós queremos ter a Tua palavra na nossa mente, para combater as artimanhas de Satanás, os dardos inflamados do maligno. Que a Tua palavra seja o nosso escudo, Senhor, que nós possamos usar a autoridade do nome de Jesus, e sair para a peleja, e sair para a batalha, sem medo, porque nós iremos prevalecer pela Tua autoridade, Senhor. E que de tempos em tempos a gente volte, e a gente adore ao Senhor, e cultue ao Teu santo nome, e o culto seja algo importante para nós, que não seja meramente uma atividade religiosa, mas o alimento da nossa alma, Senhor. Nós queremos iniciar essa semana dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o Deus majestoso, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu amor, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus.